Quando Deus promete, Ele não se arrepende. A garantia é a sua palavra. Graça e paz, meus irmãos. Muito bom poder estar com vocês nesta manhã. Hoje, um dia muito especial. Nós temos um convidado também especial, pastor Tiago, pastor e também responsável pela educação ou por toda a educação da Igreja Batista Vida Plena. O departamento, o Ministério de Educação está nas suas mãos. Então, muito bom poder ter o Tiago com a gente nessa manhã para compartilharmos a palavra de Deus. Lembrando, o CREI Viva, ele acontece de segunda, quarta e sexta, a partir das 7 horas da manhã. Vou pedir para você já curtir, dar o seu like, se você puder compartilhar também. Isso é muito relevante para nós, para a continuidade do CREI Viva. Amém, meus irmãos? Também aí na transmissão, nós temos o QR Code do nosso cursão bíblico. Aproveitando o Tiago aqui, nós estamos com um cursão bíblico, com uma matéria sensacional, aulas incríveis, e você não pode ficar fora disso. Preciso mesmo contar com você lá, assistindo as aulas, aprendendo a palavra de Deus junto com a gente, tá bom? Então, antes de nós lermos aqui a Bíblia, antes de ouvirmos também o Tiago, vamos fazer uma oração? Pai Celestial, eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã, uma manhã especial. Obrigado por estarmos juntos, obrigado pela presença do Tiago nesse CREI Viva. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos meus irmãos que estão junto conosco nessa manhã. A tua bênção os alcance, que o Senhor elucide a tua palavra, fale conosco. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos meditar em Números, capítulo 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Bom, as promessas de Deus não são palavras vazias, você já sabe disso. A Bíblia é a boca de Deus, sempre mencionamos, ela é a palavra de Deus, ela é viva. Quando ela fala, ela cumpre, porque a palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus para o homem. Nós até dizemos assim, lá em João, capítulo 1, versículo 1, que no início era o Verbo estava com Deus e o Verbo é o próprio Deus. A palavra é o Senhor. Lembra lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que o Senhor vinha na viração do dia para falar com Adão? Então, a voz do Senhor vinha falar com Adão. A palavra, o Verbo, o próprio Senhor Jesus falava, interagia, tinha comunhão com Adão lá no Éden. E não é diferente. O Senhor continua a falar conosco, continua a falar com o homem. Então, o Senhor promete. Quando Ele promete, as suas palavras não são vazias. Quando Ele fala, o universo todo se move para cumprir aquilo que Ele falou. Amém, meus irmãos? Isso nos enche de alegria, nos anima muito. Espero que você esteja muito animado nessa manhã, porque a palavra de Deus é viva. É a nossa segurança de que aquilo que o Senhor promete, aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Por isso que lá em Números 23, 19, diz que Deus é diferente de nós. O homem, ele não cumpre muitas promessas, ou quase nada das suas promessas, mas Deus é diferente. Ele não é homem, ele não é mentiroso. Uma das coisas que o autor aos Hebreus diz que é impossível de que Deus minta. Então ele não é mentiroso. Ele não é filho do homem para se arrepender daquilo que ele tem falado. Pelo contrário, ele é Deus e ele garante que tudo aquilo que ele falar, ele cumpre. E eu quero aqui ouvir também do Tiago, porque é uma meditação, é rápida, mas é algo tão profundo falarmos das promessas de Deus. Tiago. Amém. Graças e paz, irmãos. É um privilégio estar aqui participando desse CREI Viva pela primeira vez. Nós que estamos junto com os irmãos no aprendizado, no cursão bíblico, também agora aos sábados, nosso curso de capacitação teológica, e agora aqui, neste momento de meditação. E quando nós falamos sobre a palavra de Deus, eu estava aqui, o pastor estava falando, eu estava meditando e me lembrei de quando Deus estava criando tudo. E a palavra diz que o Espírito pairava,
ali sobre as águas, e é interessante que Deus, ele falou. A primeira coisa que ele fez, ele disse, haja luz. Ou seja, isso me faz pensar, e eu creio que a palavra de Deus, ela sempre nos traz luz. A palavra de Deus, assim como lá no início ele falou, haja luz e houve luz. Quando nós cremos na palavra de Deus, ela sempre traz luz para nós, em todas as áreas da nossa vida. Não é como, talvez, a palavra do Tiago. A palavra do Tiago, ela pode, de repente, trazer dúvida para você, mas a palavra de Deus, a qualquer situação da sua vida, ela vai te trazer luz. Se nós estivermos baseados e alicerçados na palavra de Deus, quando ele fala, ele traz luz para você. Por isso eu creio nisso. É muito bom. Agora você pensa em um homem chamado Abraão, que com 75 anos recebeu uma promessa de Deus de que ele seria pai de uma numerosa nação. Aí você pensa, um homem com 75 anos não tinha filhos, eu esqueci de mencionar isso, não tinha filhos porque a sua esposa não podia ter filhos, e ele recebe essa promessa do Senhor, olha, você será pai de uma grande nação, uma multidão de filhos. Um homem com 75 anos é muito difícil, ele já estava avançado em idade, mas a palavra do Senhor diz que quando ele fez 100 anos, Isaac nasceu. A sua esposa, Sara, ficou grávida e teve um filho, e deu um filho a Abraão. E a partir de Isaac, o Senhor levantou uma grande nação que nós conhecemos hoje como Israel. Então, nós podemos perceber que o tempo ele não enfraquece o que Deus prometeu. Talvez você está conosco nessa manhã, você recebeu já uma promessa de Deus. Como eu sei, pastor, que eu recebi uma promessa de Deus? Quando você vai na igreja, ou quando você vai assistir o culto, ou está assistindo aqui o Creio Viva, o Cursão Bíblico, você está ouvindo a palavra de Deus e aquilo fala forte no teu coração, aquilo queima dentro de você, te traz uma alegria muito grande, aquela palavra. Deus está realizando promessas na tua vida. Então, se você tem promessa de Deus, se você recebeu uma promessa de Deus, talvez passou aí, como no caso de Abraão, passou aí 25 anos, a promessa de Deus era que ele teria um filho com 75 anos, mais ou menos. E ele só foi ter esse filho com 100 anos, 25 anos depois. Então você percebe que o tempo não vai enfraquecer aquilo que Deus prometeu. Pelo contrário, ele virá na hora certa, no momento certo, ele vai cumprir a sua palavra. Então, se você está aguardando algo em Deus, se você está esperando algo no Senhor, não desista, porque o que ele falou para você, ele vai cumprir, ele não muda de ideia, ele não se esquece. A palavra do Senhor não falha, pelo contrário, ele cumpre os seus desígnios. A fidelidade de Deus, ela é o fundamento da nossa fé. Então, se nós sabemos que é impossível que Deus minta, pode confiar. Se ele falou com você, se ele tocou no seu coração, se ele liberou uma palavra, você pode ter certeza que ele irá cumprir. Correto, Tiago? Certíssimo. E até lembrei aqui, falando a respeito de Abraão, né? Se nós pararmos para pensar friamente, 25 anos, né? Quanto tempo não se passou, né? Talvez, e nós vemos isso na palavra, na Bíblia, que Abraão, por um tempo, ele chegava até a pensar, poxa vida, será que eu vou ser pai de multidões mesmo? E nós vemos que Deus, ele sempre trazia Abraão para perto e falava, Abraão, vem cá. Ele renovava a imagem no coração de Abraão, chamava Abraão e falava, vai lá fora, olha as estrelas. Você pode contar as estrelas, Abraão? Assim vai ser a sua descendência. Amém. E chegou um momento na vida de Abraão que já tinha passado mais de 20 anos, e aí ele vai questionar a Deus, será que o meu mordomo vai ser o herdeiro das minhas coisas? Perfeito. E Deus chama Abraão e faz algo que eu creio que mudou completamente a circunstância a partir dali na vida de Abraão. Abraão, até ali, ele se chamava Abrão, mas Deus muda o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões. Então, aonde Abraão ia, por mais que ele já estivesse há mais de 20 anos esperando essa promessa se cumprir, ele declarava a promessa do Senhor na vida dele. Ele falava, eu sou pai de multidões. Quem perguntava o nome dele, ele falava, eu sou pai de multidões. E aí nós sabemos que, alguns anos depois, a promessa se cumpriu na vida dele. Amém. E o Isaac chegou. Aleluia. Por isso nós devemos declarar mesmo a palavra de Deus na nossa vida.
Se você tem uma promessa de Deus, creia e declare essa promessa. E ela vai se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus, quando você fala, as circunstâncias ao seu redor, elas se transformam. Amém. É isso daí. Deus abençoe. Deus abençoe, Tiago. Então, Deus, ele cumpre tudo que diz e no tempo certo. Você pode ter certeza. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Quero também que o Tiago libere uma palavra sobre você, uma promessa de Deus. E eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida, tá? Que você e a tua casa servirão ao Senhor. Não vai demorar. O Senhor vai cumprir essa promessa na tua vida. Os teus filhos são bênção do Senhor. O teu marido, a tua esposa, eles servirão ao Senhor. A tua família é levantada como uma família de sacerdotes na casa do Senhor. A bênção do Senhor, a bondade do Senhor te perseguirá, estará sobre você em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai lá. Que o Senhor, ele derrame sobre você, a palavra que eu tenho para você é que ele derrame sobre você e sobre a sua casa a paz que vem dele. É a paz que a palavra diz que excede todo o entendimento, sabe? A paz que excede toda circunstância. Não é um estado de espírito, mas que a paz de Deus, essa paz que excede todas as coisas, todo o entendimento, vem estar sobre você, sobre a sua casa. Muitos buscam paz, talvez em coisas, em influências, em pessoas, mas não. Que você venha buscar a sua paz em Deus. Amém. Só Ele pode te dar a verdadeira paz. Que essa paz se estenda para todas as áreas da sua vida e da sua família. Amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe o Tiago. Muito bom fazer o Creio e Viva com o Tiago. É muito rapidinho, mas é só uma meditação, só um momento para que o nosso irmão, nossa irmã, inicie o dia debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa do Senhor. Então nós vamos orar. Muito bom poder estar com vocês nesse dia. Muito bom estar com o Tiago. Eu vou aproveitar o Tiago aqui para que ele ore por nós, encerrando o Creio e Viva. E ore por você também que está conosco nessa manhã. Ou, de repente, você não está nem aqui nesse exato momento, às 7 horas da manhã, mas você estará assistindo em outro momento. Então, que esta oração alcance você em qualquer momento da sua vida. Tiago. Amém. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, te agradecemos pelo privilégio de poder, Senhor, desfrutar da Tua palavra, meditar na Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que temos promessas do Senhor para nós e cremos na Tua palavra, Senhor. Por isso eu oro por cada um dos Teus filhos que estão assistindo para este vídeo, seja agora ou a qualquer momento, Senhor, em sua casa, no seu trabalho, Senhor, que eles venham realmente receber esta palavra e crer, Senhor, que a Tua promessa, ela não falha, Senhor. O tempo não pode apagar a Tua promessa, Pai, as circunstâncias não podem apagar a Tua promessa, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para nós vai se cumprir, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um dia muito especial para você e até o próximo Creia e Viva. Deus abençoe, meus irmãos.